Amigos e amigas, meu nome é Carol Levi e eu estou aqui pois eu cavuquei os resultados da plataforma dos centros urbanos e cá estou eu, junto ao meu amigo Juvenal, para lhes contar tudo o que vi. Hoje a gente vai contar o que o Recife fez e tem para celebrar. São muitos resultados importantes para mostrar e eles falam sobre a evolução, a alegria e o crescimento das crianças e dos adolescentes. A Unicef está trabalhando com esse programa de 10 capitais no Brasil, onde Recife é um desses capitais, onde estamos trabalhando com dados para saber como que está a situação de crianças e adolescentes. A metodologia foi isso, se encontrar, ver estatísticas, ouvir as pessoas, fazer um diagnóstico da situação de crianças e adolescentes e depois, baseado nisso, fazer um plano de 4 anos e depois vamos juntos com as autoridades monitorando se melhora ou não a situação de crianças e adolescentes nesses lugares específicos, nesses temas específicos. Também vamos contar sobre as ações para a melhora das taxas dos bairros mais vulneráveis da cidade. O projeto Empodera chegou junto dos adolescentes, ouvindo de pertinho as questões que precisavam ser tratadas. E o resultado veio: a redução da gravidez das adolescentes. Trabalhamos contra a masculinidade tóxica, empoderando centenas de meninas. Agora vamos celebrar com nossas férias para descansar. Oi? Que férias o quê, Juvenal? A gente não pode parar, não. A gente acerta, mas tem que seguir buscando e encontrando soluções para os outros problemas. Quer ver um exemplo? Precisamos bolar um jeito de prevenir a sífilis congênita. As mulheres têm que entender direitinho como se proteger. É verdade, Carol. Vamos aos outros resultados. Os espaços de lazer foram melhorados e ampliados. Houve um aumento no número de consultas de pré-natal. Mais crianças foram rematriculadas nas escolas. E todo mundo agradece, criança, adolescente, as famílias, as escolas, a cidade. A gente precisa desses meninos tudinho crescendo sabido e saudável mesmo, porque eles têm direito de ser feliz. Agora eu quero contar uma história com um final feliz. Uma mulher chamada Alexandra se viu grávida, cheia de dúvidas e preocupações. Ela teve o apoio de uma verdadeira rede de proteção através de um conjunto de ações interligadas, como Mãe Coruja, as ações do Compás. Aí ela aprendeu tudo o que precisava ser feito para acompanhar a gestação do seu filhote. E ela fez tudo direitinho? Tudo direitinho. O menino Azaf já tem 4 anos e é a coisa mais fofa. E o melhor? Ele é super saudável. Cada vez que tem cada encontro de Semana do Bebê, projeto da Unicef, e cada vez que abre cada polo, é uma coisa que você melhora uma comunidade, porque através daquela comunidade, através daquele local, ajuda várias pessoas. Que não parem, que continuem, que isso vá de hoje a futuramente. Futuramente, meu filho pode estar com uns 20 anos. Eu participei desse projeto e hoje meu filho está. Agora vamos falar da Semana do Bebê. Uma semana inteirinha promovendo eventos e trocas de diversos setores relacionados à primeira infância. E uma tuia de gente, de profissionais de áreas diferentes dizendo: isso é muito importante. Mas isso também. Isso não pode faltar. Aí eles botam tudo no liquidificador, batem e sai uma vitamina de soluções para os pequerruchos e adolescentes. A gente teve a oportunidade de conhecer os representantes da Unicef logo no início da nossa gestão, que vieram já oferecer parcerias. A Semana do Bebê, a plataforma de centros urbanos. É um dado que você conhece de outro país, de outra política pública, de outros lugares do mundo que estão dando resultado. Trazer para o Recife é muito importante. Integrar todas as secretarias, fazer um marco legal da primeira infância do Recife e agora um plano municipal da primeira infância aprovado por lei, feito com participação da sociedade. São muitas histórias para contar. Agora vamos fechar esse VT com um pedaço daquela música que tem muito a nos dizer? Vamos. Toda criança tem direito de ser feliz. Brincadeira de criança é direito garantido. Eu preciso de proteção. E se eu estiver errado, fale manso com cuidado, palavras do coração. Toda criança
criança tem direito de ser feliz. Toda criança tem direito de ser feliz. Olá, bom dia a todas e todos. Um bom dia especial para todos vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo aqui da Prefeitura da cidade do Recife, para a abertura oficial da 7ª edição da Semana do Bebê do Recife. O que é a Semana do Bebê? A primeira infância é aquele período que vai de 0 a 6 anos, onde são desenvolvidas as principais habilidades motoras, cognitivas, da criança. Por isso que a Prefeitura do Recife realiza essa semana voltada para os cuidados da primeira infância. Nós estamos aqui na Escola de Formação de Educadores do Recife, professor Paulo Freire, nesse evento que pelo 2º ano está acontecendo dessa forma transmitida por causa da pandemia da Covid-19. Nós estamos aqui tomando todos os cuidados, todo mundo de máscara, cumprindo o distanciamento, mas sem deixar de realizar esse evento que é tão importante. Vai acontecer até o dia 30 de maio e reúne mais de 200 ações. Estão aqui no auditório o prefeito da cidade do Recife, João Campos, a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão, a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, que representa aqui os demais secretários que também estão presentes, o representante do Unicef, Denis Lassen, nosso parceiro, a Unicef, que todos os anos ajuda a Prefeitura da cidade do Recife a realizar essa Semana do Bebê, e a doutora Cristina Mello, médica pediatra do IMIP, também está aqui presente neste evento. Bom, o tema da Semana do Bebê esse ano é uma cidade, Recife, uma cidade com atitude desde a primeira infância. E, para começar, eu vou pedir a atenção de todo mundo, todos vocês que estão no auditório e quem está nos acompanhando ao vivo, para a apresentação de uma esquete teatral com a turma da escola. Oi, pessoal! Que alegria estar aqui na Semana do Bebê. Mesmo que esteja à distância, nós ficamos muito felizes por participar deste lindo evento, mantendo todas as restrições, usando álcool gel, máscara. Mas olha só, eu trouxe alguém muito legal para contar histórias especiais para vocês. Apresento-lhes Clarice Lispector. Olha que historinha mágica que a Clarice vai contar aqui. Mas como será? Viu com a gente, vamos descobrir. Assim, assim. Olha que historinha mágica que a Clarice vai contar aqui. Mas como será? Venham com a gente, vamos descobrir. Olá, olá pessoal, olá turminha da escola. Olá, todo mundo que está aí em casa, bom dia, que honra estar aqui com vocês. Como o Joca falou, eu sou Clarice Lispector, escritora, adoro escrever, ler e contar histórias. Vocês querem ouvir uma história? Sim. Tenho certeza que também quem está em casa quer ouvir história. E a história é O Mistério do Coelho Pensante. Bem, este aqui é o Joãozinho. Ele adora pensar. Toda vez que ele pensa, ele mexe o narizinho assim. Um dia, ele pensou, e ele farejou uma ideia tão fresca que parecia uma cenoura. Ah, por falar em cenoura, vocês gostam de comer, não gostam? Sim. Comida saudável? Sim. Tenho certeza que também quem está em casa gosta de comida saudável. Por exemplo, Manu, você gosta de comer o quê? Ai, eu gosto muito de comer maçã. Maçã, muito bem. O Joãozinho, ele adora cenoura. Eu fiz até uma musiquinha para ele, que é mais ou menos assim, ó. Quem come cenoura, come todo dia. Quem come cenoura, come com alegria. Liz, o que é que você gosta de comer? Ai, eu gosto muito de comer melancia. Quem come melancia, come todo dia. Quem come melancia, come com alegria. Joca, você gosta de comer o quê? Ai, professora Clarice, eu gosto muito de comer jiló. Jiló! Quem come jiló, come todo dia. Quem come jiló, come com alegria. Pois é. Na casa
casa do Joãozinho, na casinhola dele, não faltava comida, alimentação saudável. Tinha o quê? Tinha alface, cenoura, maçã. Mas aí, o Joãozinho, ele lembrou que o ser humano, quando a gente nasce, a gente come o quê? Eu acho que a gente só toma o leite materno, não é? Isso mesmo. Materno. É, Manu? É sim. Me E o explica leite aí. materno é muito importante até os 6 meses de vida do bebê. É verdade. Depois dos 6 meses, já pode amassar uma verdurinha com legumes e também pode comer frutinhas de colher, raspar a maçã. É muito gostoso. Que delícia! Olha aí, Joãozinho, tá vendo? Mas o Joãozinho tinha tudo isso, Joca. E sabe o que é que ele pensou? Ele pensou em fugir. Mas a casinhola dele, vou explicar para vocês, tinha uma grade bem estreitinha. E o tampo que fechava a casinhola era muito pesado. Só gente como a gente que podia abrir. O Joãozinho não conseguia, até porque ele era bem robusto. Mas aí, a ideia que ele teve foi fugir. Um belo dia, a gente encontrou ele lá no meio da rua. E todo mundo começou a gritar, pega o coelho fujão! A gente fez até uma música para ele. Vocês que estão aí em casa, podem participar dessa música. Todo mundo fazendo orelhinha de coelho assim. Coelho fujão, 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 fujão. É só fechar os olhos que começa a confusão. Coelho fujão, 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 fujão. É só fechar os olhos que começa a confusão. Pega o coelho, ai, 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 que desespero. 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 Pois bem, pessoal, o Joãozinho fugia, a gente pegava ele, colocava na casinhola, ele comia, era muito feliz. Mas ele vivia fugindo. Os meus filhos pensaram e acharam que ele fugia porque ele adorava brincar na rua. Ah, por falar em brincar, você gosta de brincar de quê, Liz? Ai, eu adoro pular corda, gente. Pular corda. Manu, você gosta de quê? Eu gosto muito de brincar de futebol. Eu gosto de brincar de futebol. Futebol. Joca, você gosta de brincar de quê? Eu que sou muito inteligente, adoro montar quebra-cabeças. O quê? Eu também gosto de pular muita corda, sabia? É? Porque a corda, ela trabalha a nossa respiração e também a nossa coordenação motora. Bem lembrado. Isso mesmo. Brincar não é brincadeira. A gente exercita a mente, o físico. É muito importante. Você já brincou hoje? Vamos pensar. Brinca com sua criança. Bem, o Joãozinho, que é brincalhão, fugia. E uma brincadeira que ele adora é a bolinha de sabão. Vocês gostam? Olha lá uma bolinha de sabão. De novo uma bolinha de sabão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de novo uma bolinha de sabão. Todo mundo! Olha lá uma bolinha de sabão. E de novo uma bolinha de sabão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de novo uma bolinha de sabão. Agora que todo mundo já brincou de bolinha de sabão, vamos pegar as embalagens, guardar para quando tiver oportunidade jogar na lixeira, não é? Isso, muito bem Porque lembrado. não pode jogar lixo no chão, nem nas ruas, aí vai sujar o lugar que a gente vive, que é o meio ambiente. E aqui no Recife tem um ecossistema muito importante, que são os manguezais. E para falar dos manguezais, eu vou chamar o nosso amigo Maré! Olá, pessoal da escola. Olá, você que está em casa. Bom, como vocês já sabem, eu sou o Caranguejo Maré. Estou tão feliz de estar aqui hoje e ainda mais por vocês estarem falando sobre os cuidados do meio ambiente. Ah, e eu trouxe uma musiquinha muito legal para vocês. Vocês me ajudam a cantar? Sim! Então vamos lá! Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. E o quê? Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe é. Caranguejo
Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo peixe é. Muito bem, Maré. Joãozinho, você gostou? Muito bem. Ah, lembrando que é sempre bom optar por fraldas de pano, pessoal. Né? O ecossistema vai adorar, não é, Siri? Sim, sim, sim. Muito bem. Bem, lembrando, vocês lembram que o Joãozinho fugiu, não é? Pois é, ele descobriu como fugir. Mas lembra que eu falei que a grade da casinhola era bem estreita, ele é bem robusto, e a tampa que fecha a casinhola é muito pesada, não tinha como ele sair. E aí? Vocês sabem desvendar esse mistério? Eu não sei, não. E vocês aí de casa, descobriram como é que o Joãozinho saía? Bem, eu vou deixar esse mistério para vocês resolverem. Pessoal, leiam para os seus filhos, é muito importante. Tem uma frase de uma amiga minha, que é Maria Eduarda Carneiros, e ela fala mesmo assim: o amor pela leitura, que começa na infância, segue para toda a vida. Leia para os seus filhos, pessoal, porque assim eles entram no mundo da imaginação. Olha que historinha mágica que a Clarice contou aqui. Mas como será que o coelhinho saía dali, dali, dali? Olha que historinha mágica que a Clarice contou aqui. Mas como será que o coelhinho saía dali? Mas como será que o coelhinho saía dali? A turma da escola, para você que está chegando agora na nossa transmissão ao vivo daqui da Prefeitura da cidade do Recife, essa é a abertura oficial da Semana do Bebê 2021, que chega à sua 7ª edição. A gente acabou de assistir uma apresentação da turma da escola, com direção de Fernando Oliveira, no elenco Pedro Félix, Tainara Santana, Kelly Silva, Leonardo Xavier, Luan Alves, Lívia Uérica, Tato Medini e Gisele Brasiliano, abrilhantando aqui ainda mais a nossa abertura da Semana do Bebê do Recife. Bom, dando continuidade à nossa programação, eu vou convidar agora a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, que vai falar aqui em nome de todos os secretários presentes. Bom dia a todos e todas. Gostaria primeiro de parabenizar ao Grupo Teatral Turma da Escola. Parabéns, vocês foram maravilhosos. Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito, João Campos, e, em nome dele, cumprimentar todos os secretários da Prefeitura do Recife. Gostaria de cumprimentar a nossa vice-prefeita, Isabela de Roldão, e, em seu nome, cumprimentar as secretárias da nossa Prefeitura. Gostaria de cumprimentar também Denis Larsen, representante do Unicef, nosso importantíssimo parceiro aqui na Prefeitura. Gostaria de cumprimentar Marcos Batista, diretor-presidente da Ares. Gostaria de cumprimentar Eduardo Paizan, presidente do Condica. Gostaria de cumprimentar Ana Sofia Costa, coordenadora do programa Mãe Coruja de Pernambuco. Em nome dela, cumprimentar todos os gestores estaduais. Gostaria de cumprimentar a doutora Cristina Mello, médica pediatra do IMIP, uma figura tão importante para esse nosso momento. Bom, a Semana do Bebê é uma importante estratégia de mobilização social em favor da primeira infância. O grande objetivo dessa estratégia é fortalecer as ações já realizadas aqui na nossa Prefeitura do Recife, com relação ao cuidado, à promoção da saúde, à prevenção de doenças e à atenção à criança em vários setores da nossa Prefeitura, no que se refere à saúde, à educação, ao desenvolvimento social e aos direitos humanos.
Essa é uma grande oportunidade de dar visibilidade às nossas ações, sempre resgatando o papel da gestão pública e das políticas públicas de saúde no desenvolvimento das crianças, no estímulo ao afeto, no fortalecimento dos elos familiares e sociais. E por isso a gente está aqui hoje. É importante fazer um resgate, né, de tudo que a gente já viveu aqui no que se refere à Semana do Bebê. Em 2015, quando o Unicef chega com essa oferta para o Recife, a nossa então primeira-dama, a doutora Cristina Mello, prontamente traz esse tema como uma grande prioridade para a nossa cidade. O tema da primeira Semana do Bebê no Recife foi do nascimento para a vida. Não basta sobreviver, tem de desenvolver. E nessa semana, em 2015, a Semana do Bebê trouxe em pauta a importância da atenção à primeira infância. Os 6 primeiros anos de vida como fundamentais para o desenvolvimento integral, período em que a criança desenvolve grande parte do potencial cognitivo que terá quando adulto. Em 2016, o tema da segunda Semana do Bebê e da terceira mostra foi o desenvolvimento infantil. E em 2016 aconteceu um importante marco, que foi que a Semana do Bebê virou lei. Então, por meio da Lei Ordinária 18.252, o Recife institui a Semana do Bebê de Proteção à Primeira Infância, um importante marco para nós. A terceira Semana do Bebê no Recife teve como tema 1000 dias que marcam uma vida. Nessa semana foi incluído o tempo decorrido desde a gestação até o parto. São 270 dias. E os 2 primeiros anos de vida da criança, de 365, com mais 365 dias, os 2 anos. A quarta Semana do Bebê do Recife, que foi em 2018, teve como tema Gerando Afeto, Construindo Vínculo. E em 2018 tivemos outro importante marco na Semana do Bebê. Nessa edição foi assinado, pelo então prefeito Geraldo Júlio, o marco legal que estabelece a política municipal para a primeira infância, que compreende as crianças de 0 a 6 anos de idade, mulheres grávidas e seus núcleos familiares. Em 2019, mais um importante marco para o Recife. O Recife fez a maior Semana do Bebê do mundo, reconhecida pelo Unicef. Foram mais de 65 parceiros e mais de 1.200 ações realizadas aqui no nosso município. Em 2020, o ano em que a pandemia chegou ao nosso país, ao nosso estado e ao nosso município, o Recife foi o único município do Brasil que, em tempo, conseguiu realizar todas as ações previstas para a Semana do Bebê. De forma virtual, o Recife prontamente realizou todas as ações a que se propôs. Em 2021, na nossa 7ª Semana do Bebê, o nosso prefeito dá uma grande demonstração, né, da importância que esse tema tem para nós e traz o tema Recife, uma cidade com atitude desde a primeira infância. Certamente teremos uma grande Semana do Bebê também esse ano. E é importante também falar dos grandes parceiros que reforçam o nosso time, além das 17 secretarias envolvidas aqui, contando com o gabinete do prefeito, o gabinete da nossa vice-prefeita e com a Secretaria de Educação, que é responsável por esse dia hoje. É um grande desafio para mim estar aqui representando o nosso querido Fred Amâncio, que infelizmente não pôde estar, mas que em seu nome, né, a gente faz esse momento. E aí eu falo dos nossos importantes parceiros, é importante que sejam citados, a Ares, o Condica, a Fundação Bernardo Van Lee, os Shoppings Plaza, Tacaruna e Recife, o Espaço Metamorfose, o blog Pai de Verdade, a Pipa de Rogério Moraes, Espaço de Recreação e Estímulo ao Desenvolvimento Infantil, Livraria Vila 7, além de algumas bandas, Tio Bruninho, Ilana Ventura, Fada Magrinha, Mariane Bijo, além do mágico Rodrigo Lima. Então, vamos ter uma grande Semana do Bebê com troca de conhecimento, troca de experiência, trazendo também para a discussão o tema da pandemia no contexto da primeira infância, e certamente será uma grande semana, onde teremos ações híbridas, serão webinários, serão rodas de conversa, também teremos ações no território, faremos algumas inaugurações, como a inauguração do Laboratório de Formação da Primeira Infância e como a inauguração de 3 espaços Mãe Coruja,
aqui na cidade do Recife. Boa semana para todos e obrigada. Muito obrigada, Luciana Albuquerque. A gente acabou de ouvir a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, que falou aqui em nome de todos os secretários da Prefeitura. Lembrando que essa é a abertura oficial da Semana do Bebê do Recife, que chega à sua 7ª edição, e você pode conferir toda a programação no site www.semanadobebê.recife.pe.gov.br www.semanadobebê.recife.pe.gov.br. Na sequência, eu vou convidar aqui agora o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, Denis Lassen. Bom dia. Bom dia, prefeito João Campos, vice-prefeita Isabela Rudão, todos os secretários e todos os amigos aqui. Sempre uma grande honra estar aqui para a UNICEF. Imagina, a Semana Bebê maior do mundo. Assim, para as Nações Unidas, para a UNICEF, não podia ser um lugar melhor de estar hoje. E estão continuando, mesmo nesta situação de pandemia. Realmente, muita alegria e muito orgulho de trabalhar aqui. Também queria expressar, né, a solidariedade com todos que estão aqui assistindo agora, todas as famílias que perderam crianças, adolescentes, famílias. Está sendo um momento muito difícil. O UNICEF tem trabalhado com Recife durante todo este período sobre prevenção, e a gente estamos trabalhando com prevenção, kits de higiene, informação, trabalhando com as secretarias. E dizer também que o setor privado no Brasil tem sido extremamente generoso, doando muito para a UNICEF, e a UNICEF ajuda de facilitar esta ajuda. Depois dos Estados Unidos, o Brasil tem sido o lugar mais generoso em termos de doações para crianças e adolescentes no contexto de Covid. Então, mais uma vez, de ser orgulhoso de trabalhar justamente aqui. Porque é importante para nós trabalhar neste momento, claro, agora é Covid, então é um momento um pouco especial, e estamos trabalhando não só com prevenção, mas também continuidade de serviços. Estamos sabendo que, como todas as famílias estão infectadas e afetadas, as crianças também. Então, agora, neste momento, tem menos acesso a vacinas, menos acesso à escola, menos acesso a vários serviços. Então, por isso, a UNICEF também está trabalhando com a Prefeitura de sempre procurar soluções técnicas e outras para continuar estes serviços. Sobre a Semana de Bebê, é importante para a UNICEF também, porque faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 4 se trata de primeira infância. E se trata de, até 2030, todas as crianças do mundo, inclusive no Brasil e no Recife, têm que ter acesso a serviços de primeira infância, quer dizer, educação, pré-educação, saúde e nutrição. Isso tem impacto sobre educação, no ODS Educação, mas também tem impacto em todos os outros, de saúde, mortalidade infantil, pobreza, gênero, água, saneamento e desigualdade. Então, primeira infância pode ter um impacto muito grande em todos os ODS sociais. Queríamos, então, neste contexto, só destacar alguns pontos que seria importante para considerar esta semana, estes 200 eventos, para encontrar soluções como a chegar a estas metas. Primeiro seria não deixar nenhuma criança para trás, isso já sabemos. Então, tem que sempre ficar analisando quem são essas crianças mais vulneráveis, onde se encontram, em termos de pobreza, em termos de, por exemplo, outras doenças, em termos de doenças raras, os mais vulneráveis têm que ter, primeiro, apoio. Temos que trabalhar com acesso à atenção integral e qualificada. Então, por isso, justamente, este Semana do Bebê está trazendo todos os secretários de colaborar na área de saúde, nutrição, aprendizado, cuidados responsáveis e proteção. Outro ponto importante é apoio às famílias, os cuidados, porque estamos passando por um momento muito estresse e pode ser difícil para os pais, as mamás e os papás, de saber como fazer educação neste momento. Então, é importante trabalhar com a saúde mental dos pais, das crianças e também dos funcionários públicos, que também estão passando momentos difíceis. Finalmente, é importante expandir ou ampliar o acesso a serviços pré-natal e também acesso à creche. Isso, a Recife já está fazendo muito bem um marco, né, da Prefeitura de Recife. Então, a UNICEF está muito feliz de colaborar sobre todos esses temas. Espero que essa semana vai dar muitas novas ideias, muita luz,
e realmente espero uma boa semana de bebê para todo mundo. Obrigado. Muito obrigada, Denis Lácia, representando aí o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, o grande parceiro da Prefeitura da cidade do Recife para a realização de todas as edições da Semana do Bebê. Vamos convidar agora para falar a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão. Bem, bom dia a todas e todos. É uma alegria estar aqui. E eu gostaria de fazer uma saudação, não vou fazer nominando cada uma, mas dizer da minha alegria, saudando a todos aqui presentes, em nome do nosso, que muito nos orgulha e nos honra, nosso prefeito João Campos, e saudar todas as mulheres em nome da nossa Cristina, né, nossa Cris Melo, que é a grande mãe dessa Semana do Bebê na cidade do Recife, e que é daqui para o mundo, Denis, como bem foi pontuado por nossa querida Lu, né, do marco que foi a Semana do Bebê de 2019 e que tende a se estender. As minhas palavras são simples e breves, mas eu não tenho como passar sem registrar que todas as vezes que se trata de primeira infância, a primeira coisa que bate no meu coração, Cris, é o recorte de gênero, Glauci. A gente precisa compreender que não há como se tratar de primeira infância sem a gente falar da questão da mulher. Essa mulher que vai gestar, que vai parir, que vai amamentar, que vai cuidar, que vai criar. Eu tenho falado muito nesses últimos meses, Adriana, acerca da economia do cuidado, que é uma pauta que precisa sair, eu diria que da sombra, precisa sair desse obscurantismo, Ricardo, que colocaram, e precisa vir à tona para que haja, de fato, uma discussão de gênero equilibrada. E com a temática da primeira infância, que com a Semana do Bebê se torna ainda mais forte, não há como a gente passar em branco nisso, Aninha. A gente tem que pontuar e registrar. E aí é muito legal, porque a gente tem um tema nessa Semana do Bebê, né, de Recife, que Recife já se mostra com atitude a partir do momento que dá continuidade, que assume essa pauta da primeira infância. Então, de fato, é uma cidade com atitude, que já tem atitude a partir da primeira infância. Isso é um ponto importante num contexto de prever e pensar num futuro a médio e longo prazo. Afinal de contas, não há futuro sem cuidar do presente, sem semear essas sementes que tantas vezes já estão ali no ventre da sua mãe e que vão aí ter nesses 6 primeiros anos de vida um período elástico, essencial, Cacau, de desenvolvimento pleno. Pensar que nos 24 primeiros anos de vida desse bebê, ou seja, quando a gente pega aquele bebezinho e acha que mal entende, que está ali balbuciando, e foi linda a apresentação do teatro, quando traz a importância da amamentação como única e mais nutritiva fonte para esse bebê nesses 6 primeiros meses, Lu, e o quanto que o Mãe Coruja está junto para fazer valer e fortalecer essa relação e esse vínculo, não apenas nutritivo, mas um vínculo de amor e de afeto que vai se refletir para o mundo. Afinal de contas, o que acontece nesse período essencial de vida é um reflexo dessa criança como adulto, num futuro a médio prazo. E aí, Ana, dizer do quanto é importante a gente pensar nessa temática e pensar também do cuidado com quem cuida. A gente, na Semana do Bebê, prefeito, a gente está trazendo nas nossas conversas, nos nossos painéis que a gente está propondo trabalhar nessa semana, é exatamente esse cuidado com quem cuida. Então, é pensar nessa mãe, pensar nessa mulher, pensar nessa menina, não é? que muitas vezes entra num processo de gravidez muito nova, muito cedo, mas a gente entender que esse olhar com quem cuida, ele é essencial. Afinal de contas, a primeira infância começa no ventre. E a gente precisa entender que os reflexos dessa relação que essa mulher ali gestante tem para com o mundo, muito vai interferir na forma de desenvolvimento desse, até então, bebezinho ali no ventre. Então, a gente traz essa temática, reforça mais um ponto que eu achei lindo, porque foi também tratado aqui
no teatro, que é a pauta da sustentabilidade. E Denis lembrou bem, não é? As ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento, né, Sustentável, ele passa pela primeira infância. É na primeira infância que a gente aprende também o amor e o respeito à natureza. Então, a gente poder fortalecer e empoderar os vínculos familiares com a temática do respeito à natureza, do contato, da volta para esse núcleo que nos gera, na verdade, a grande Mãe Terra, que está ali nesse cuidado com todas e todos nós. Mas dizer da importância, por fim, registrar a importância fundamental de Recife, mesmo diante de um cenário adverso, Denis, assumir com responsabilidade, empoderando cada secretária, cada secretário, cada setor da administração pública municipal a participar, a se envolver. E aqui eu quero fazer um registro de parabenizar também, Luciana, você, minha amada, que está aí junto com o nosso querido Fred, nessa pauta, junto com Mariana, na pauta e na temática de levar adiante a discussão da primeira infância. É essencial, minha gente, não há o que se pensar em futuro sem se cuidar do presente. E esse presente, que muitas vezes ainda está no ventre, mas que já já vai estar aqui embelezando e trazendo os sorrisos, as alegrias, as balbúcias, para nos alegrar e nos encher, Paulinho. É assim que a gente pensa. E eu sou muito feliz e muito grata por saber que Recife continua seguindo o caminho com um olhar voltado para a primeira infância. Então, prefeito, parabéns mais uma vez. Eu sei da sua condução, da sua importância, que você enxerga. Como você bem diz, não é? Falar de educação é muito fácil. Colocar na prática é um outro passo. E a gente sabe que você coloca em prática. A Semana no Bebê é uma semana que reforça o seu compromisso com a educação, com o presente, com esse olhar para o futuro. Então, parabéns e vamos a mais uma brilhante Semana do Bebê. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela de Roldão, a vice-prefeita. Para você que está chegando aqui nessa transmissão ao vivo, a Prefeitura da cidade do Recife está realizando agora a abertura oficial da Semana do Bebê do Recife 2021, que esse ano chega à sua 7ª edição. Está acontecendo assim, de forma online, tudo transmitido, mantendo todas as recomendações das autoridades da saúde, mas você pode acompanhar tudo de casa. É só acessar o site depois, www.semanadobebê.recife.pe.gov.br. Até o dia 30 de maio, são mais de 200 ações que você pode acompanhar tudo sem sair de casa. Dando sequência à programação, vou convidar aqui agora o prefeito do Recife, João Campos. Bom dia a todas e todos. Saudar quem participa remotamente, também acompanhando a abertura da Semana do Bebê. Agradecer a Isabela pela participação, por todo o trabalho, a dedicação que tem tido com a nossa cidade. Quero saudar a Denis, que aqui representa o Unicef, e agradecer, Denis, pela parceria, por sempre ter a disponibilidade de contribuir com a cidade e na pauta da primeira infância, sobretudo. A Luciana, que aqui falou representando todas as secretárias e secretários. Agradeço, Luciana, a sua participação e dedicação. Quero também fazer um agradecimento ao nosso amigo secretário Fred Amâncio, que não pôde estar presente, infelizmente, ele perdeu a sua mãe no final de semana. E aqui eu deixo a nossa saudação de respeito e de agradecimento ao trabalho de Fred, a toda a sua equipe. Agradecer a Lulima, que está aqui também, da equipe de Fred, que tem nos ajudado a tocar toda essa pauta. Fazer um agradecimento à Cristina, que está aqui, Cris, você que foi a grande responsável por tudo isso, pela criação, pelo tamanho que a Semana do Bebê teve, e não podia ser diferente, né, Denis? Geraldo e Cristina conseguiram fazer a maior Semana do Bebê do mundo. Recife já tem tantos títulos da América Latina, do Brasil e do mundo, e não podia deixar de ter também na Semana do Bebê. Quero saudar todo o nosso time que está aqui presente, Glaucio, secretária da Mulher, Marco Batista, da Ares, está aqui também participando, Ana Rita, Cacau de Paula, Adriana Rocha, Ricardo Melo, que veio até com a máscara do Náutico, né, Ricardo? Muito bem, nos representa. Saudar Túlio Ponzi, Paulo Moraes, Ana Sofia, coordenadora do programa Mãe Coruja, Eduardo, presidente do Condica,
Saudar também a turma da escola. Esse grupo teatral fez uma bonita apresentação. Da vez passada trouxeram o Paulo Freire e agora a Clarice Lispector, sempre nos surpreendendo. Mas, minha gente, hoje é um dia muito importante, um dia de grande alegria. Mostra mais uma vez a ousadia do Recife, diante de um cenário de uma pandemia desafiadora, que traz perguntas ainda sem respostas, mas a gente não pode abrir mão de fazer a priorização daquilo que é essencial. Então, quando a gente fala da Semana do Bebê, a gente fala de um grande movimento, com todas as secretarias participando de maneira ativa, com o terceiro setor, com a iniciativa privada, para fazer uma grande mobilização, de ativação da responsabilidade. A responsabilidade de cuidar da cidade, das pessoas, não é apenas da prefeitura, mas é de quem tem preocupação com o outro, com o próximo, de quem tem empatia. Então, sobretudo num momento como esse, por mais difícil que seja construir uma Semana do Bebê, ela é fundamental que ela aconteça e que ela tenha presença na vida dos recifenses. A gente está realizando mais de 200 atividades de modelo híbrido, presentes em várias áreas temáticas, de várias modalidades diferentes. A gente vai ter painel, webinário, vai ter inauguração de espaço público, novos programas lançados, compromissos firmados pela Prefeitura. Nessa semana, nós vamos dar início à abertura de mais 3 centros do Mãe Coruja, com a Secretaria de Saúde. Nós estamos também fazendo, como eu falava há pouco, e Denis trouxe na fala, a importância da valorização da educação, não apenas no discurso, que no discurso é o óbvio, é o que todo mundo... Dificilmente você vai encontrar alguém que não fale de educação, mas dificilmente você vai encontrar um conjunto inteiro que priorize a educação, e o Recife faz isso. Então, nós temos um programa ousado de ampliação de vaga de creche. Infelizmente, o Brasil amarga um déficit de mais de 2 milhões de vagas de creche no nosso país, e a gente não pode achar que isso é normal ou que isso é aceitável. Então, nós temos uma estratégia de expansão para duplicar as 6 mil vagas de creche, com vários modelos que nós vamos testar, porque o que não pode acontecer é a gente não ter uma ação diante disso. O Recife já tem um plano desenhado, já vinha expandindo com o Geraldo, e agora a gente vai poder dar seguimento a toda essa expansão. E que a gente possa também, aqui representado pelo nosso time de secretárias e secretários, para a gente mostrar, mais do que nunca, a sinergia da ação de cada secretaria. Naturalmente, num momento como esse de pandemia, a pauta da saúde é o grande centro das atenções. A gente tem, junto com Luciana, trabalhado diariamente na pauta, desde a abertura de leito, a abertura e expansão da vacinação, mas a gente não pode deixar de pensar naquilo que é estratégico e que é central e que representa um pilar fundamental para a nossa cidade. Então, a Semana do Bebê, que aqui a gente abre mais uma edição, ela não deve ficar apenas na área da prefeitura ou na atuação nossa. A gente tem que mobilizar, fazer a ativação, chamar a chama de responsabilidade que deve haver em cada pessoa que mora no Recife, com cuidado da primeira infância. Vocês sabem o nosso interesse em poder construir um retorno às aulas de maneira híbrida e segura na cidade. Quando a gente olha os indicadores e vê o que representa a criança fora da escola, infelizmente é o que o Brasil tem feito, tem negligenciado a pauta da educação diante de um cenário de pandemia. A gente não pode aceitar isso, por isso que nós abrimos um grupo de vacinação específico para os profissionais e trabalhadores da educação. Vamos ampliar esse grupo e vamos fazer um retorno às aulas seguros para as crianças que moram na nossa cidade. Eu tenho certeza que a gente poder colocar uma criança dentro de uma sala de aula é o maior gesto que a gente pode fazer para o futuro da nossa cidade. Então, quero aqui pedir, por fim, a todo mundo que vai estar dedicado no dia a dia desta semana, que vocês possam depositar toda a energia e disposição para a gente poder trazer alegria e esperança para as crianças do Recife, para as famílias, para as mães, para os pais, para os avós, cuidar muito da saúde mental, que aqui foi falado, que é fundamental, não apenas da criança, mas de toda a família, e que a gente possa pegar a nossa energia e colocar à disposição da cidade. Estarei, ao longo da semana, fazendo outras atividades que fazem parte do roteiro da Semana do Bebê.
E, por fim, eu queria só aqui, mais uma vez, fazer um agradecimento à Cristina por ter idealizado e construído com o Geraldo, Cris, lá atrás, tudo isso. E o Recife, hoje, pode, com muito orgulho, saber que tem uma semana de referência para a primeira infância, e, mais do que isso, conseguiu construir políticas públicas permanentes, efetivas e contínuas de proteção da primeira infância. Nessa semana, a gente faz a mobilização e a ativação, mas o que é feito nessa semana, o nosso time faz ao longo de todo o ano, dia santo, sábado, domingo, feriado, porque cuidar da criança é uma atividade constante e permanente. Então, eu quero aqui terminar agradecendo e fazendo essa homenagem à Cristina, que, com seu trabalho e dedicação de vida, construiu essa grande ação para a nossa cidade. Muito obrigado. Oi, muito obrigada, prefeito João Campos. Bom, agora, como aconteceu em todas as outras edições, nós teremos uma palestra magna. O tema da palestra é Atitudes que influenciam no desenvolvimento infantil. Eu já vou me despedindo de vocês por aqui. A gente vai encerrar essa transmissão, vai entrar ao vivo com nossa convidada, que se chama Márcia Machado. Ela é enfermeira, pesquisadora e professora associada da Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Ceará e pós-doutora em Saúde Pública. É a nossa convidada, Márcia Machado, que vai entrar num link ao vivo para falar sobre atitudes que influenciam no desenvolvimento infantil. Eu aproveito para agradecer a presença de todos que estão aqui no auditório e especialmente a vocês que nos acompanharam de casa. Acompanhem a programação da Semana do Bebê do Recife online e fiquem ligados aí. Recife, uma cidade com atitude desde a primeira infância. Tchau, tchau. Inicialmente, eu gostaria de saudar o prefeito. Cumprimentar o coordenador do Unicef, em Pernambuco, o Deine, e saudar algumas pessoas muito amigas, porque Recife, aliás, Pernambuco, faz parte da minha trajetória também de formação. Eu gostaria de dar um grande abraço a uma pessoa que foi minha professora na área do aleitamento materno na década de 80, professora Vilneide Braga Serva, que é foi coordenadora durante muitos anos do Banco de Leite Humano aí de Recife, do IMIP. Saudar também a nossa querida amiga Lúcia Trajano, a Jane, a Bebete. Quando eu a conheci, inclusive, foi no programa de Mãe Coruja, e a gente também aprende porque o Ceará vive sempre nessa constante luta de trabalhar as questões da primeira infância. Então, eu agradeço muito o convite, dizer que esse é um tema necessário, nós falarmos de atitudes, que são essas práticas que nós, enquanto cidadãos, enquanto também gestão pública, podemos fazer pelas famílias, principalmente as famílias da região norte e nordeste desse país, que tem uma desigualdade imensa e que a gente precisa cada vez mais reforçar a necessidade de programas que atendam principalmente as crianças na primeira infância. Então, eu vou aqui passar para vocês brevemente, por favor, eu queria só que ativasse aí o compartilhamento da tela, para poder eu começar a fazer aqui a minha fala, e em poucos minutos, né, a gente tentar, eu estou só com um probleminha aqui de conectar, eu acho que agora vai. Vou tentar aqui compartilhar. Sempre que a gente precisa da internet, ela nos surpreende, né? Faz parte. Vocês estão conseguindo? Pronto, eu vou tentar aqui de novo, compartilhar. Vocês conseguem me ver? Ver a tela? Pronto, vamos nós. Primeiro, eu acho que esse tema ele é muito saudável, né? Numa semana, numa das, eu diria, maior semana do bebê do Brasil. Parabéns por todo o esforço das pessoas que trabalham em todas as áreas da educação, da saúde, da proteção e ação social, e que, de uma maneira muito criativa, né? Vocês conseguem fazer, mesmo no momento remoto, um encontro onde a gente consegue ter tantos ouvidos, e essa escuta ela é importante para que a gente traga
um pouco dessa reflexão de como nós podemos fazer para melhorar cada vez mais a atenção à saúde materno-infantil no nosso país. Eu sou enfermeira de formação, como já foi falado, e venho nesses 35 anos desenvolvendo uma série de estudos, né, na área da saúde materno-infantil. Vou expor aqui algumas para vocês e dizer que nesse breve momento assim, de 20, 30 minutos, eu vou discorrer sobre o desenvolvimento infantil, a importância da nutrição, amamentação, sobre o brincar, porque brincadeira é coisa séria, brincadeira é algo que realmente educa, propicia à criança diversas formas de conhecimento e também um autocontrole do seu corpo, sobre a inclusão, principalmente com as pessoas com deficiência, que muitas vezes são esquecidas, sobre a pandemia, porque é um momento inusitado na vida de todos nós, né, inimaginável ver o mundo inteiro parando, né, por causa de um vírus e como isso repercute, e é nesse momento em que eu vou falar para vocês um pouco da nossa experiência em alguns estudos que nós estamos desenvolvendo com o nosso grupo de pesquisa do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina e também com a professora Márcia Castro, que é professora titular da Universidade de Harvard. E pesquisa sobre avaliação e segmento, porque eu não creio que a gestão pública ela possa ficar distanciados da universidade, da academia, que a ciência ela é capaz, sim, de dar respostas, aquelas respostas que vão ajudar, inclusive, na construção do planejamento das cidades, do planejamento do Estado. Nós não poderíamos falar desse tema sem fazer um breve recorte do tempo. Eu sempre gosto muito de ler história, eu acho que tudo que a gente vê no momento atual, nós temos que lembrar que houve sim um movimento de décadas, nós temos aí 3 décadas onde o Brasil ele passou a ser uma referência, principalmente na redução da mortalidade materna e mortalidade infantil. Somente para contextualizar, muitos de vocês jovens que estão hoje iniciando a sua formação enquanto estudantes ou então como profissionais que estão egressos da universidade, e também os gestores, os políticos, né, que, por exemplo, no caso, o prefeito João Campos, um jovem, deve saber na sua leitura que nós tivemos, há décadas atrás, há cerca de 50 anos, aí, uma mortalidade que era assustadora. Em 1955, por exemplo, nós tínhamos, a cada 1.000 crianças que nasciam aqui no Brasil, 203 morriam antes de completar 1 ano de vida. Ele estarrecedor. E nós vamos conversar um pouco aqui do que foi feito para saber que o que temos hoje foi uma luta constante de vários profissionais, de todas as áreas do conhecimento, que se debruçaram para reduzir essa catástrofe humana, que é você ver uma criança morrer antes de completar 1 ano de vida. Eu me situo muito aqui entre 1975 a 1985, eu terminei em 85 a faculdade de enfermagem aqui na UFC, e eu venho do interior do estado do Ceará, que tem, no semiárido, ele é muito parecido, vocês aí no estado têm situações muito próximas àquilo que também no estado do Ceará nós temos, e nessa década, né, entre 75 a 85, aqui vocês podem ver o quanto foi caindo a questão da mortalidade infantil no Brasil. E o que foi feito? Né? O que nós fizemos? Primeiro, nós temos que nos orgulhar de um sistema que foi implementado com a exceção, primeiro, dos agentes comunitários de saúde. Eu diria que a pastoral da criança ela teve uma influência muito grande como um programa voluntário aqui nessa década, onde o trabalho de visita domiciliar e depois ampliado com a estratégia saúde da família, isso sim foi a grande revolução que nós tivemos no país. E isso fez com que esses indicadores eles fossem melhorando, a implantação da estratégia saúde da família universal, com a sua visão universal, ela também sim chegou naqueles locais onde a gente tinha uma concentração de uma mortalidade muito acentuada. E aqui mostrando nesse quadro abaixo, nesse gráfico abaixo, que nós tivemos sim essa redução da mortalidade infantil
E aqui, a partir de 2015, nós estamos vendo uma ascendência em relação à mortalidade infantil, principalmente ainda no Norte e Nordeste. Então, nós precisamos ficar atentos. As estratégias que foram adotadas, muitas delas, a gente pensa, não, já está tudo consolidado, aleitamento, a gente não precisa mais falar. De maneira nenhuma. Nós temos que continuar com a nossa lupa concentrada em algumas intervenções que vão promover, sim, uma melhor qualidade de vida das crianças e das suas famílias, obviamente, e também reduzir a mortalidade. Mas se a gente parar de fazer algumas estratégias, nós vamos, sim, voltar a indicadores elevando, e é o que a gente menos quer nesse momento, principalmente depois de uma pós-pandemia como essa. Aqui, nós vamos pensar em poucos minutos juntos sobre como os pais e os cuidadores eles podem contribuir para o bom desenvolvimento psicoemocional das crianças, que já foi falado aqui, lindíssimo aí, ver o teatro, a arte, a cultura, está, assim, trabalhando conjunto, né, com essas políticas que estão instituídas no Estado. Eu mesmo tenho um sobrinho do coração, que é maestro, o Renato Ascioli, aí em Recife. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo o programa que eles fazem no conservatório, levando jovens para aprender a música, e isso é o que nós temos, sim, que continuar investindo. Como os educadores podem contribuir para o fortalecimento familiar? Essa questão da educação hoje, todos se questionam como é que nós vamos fazer para minimizar essa perda de um ano sem as crianças e os jovens estarem indo para as escolas. E aí vem sempre aquela discussão, colocamos as crianças na escola ou não? Como é que a gente vai minimizar, você vê crianças que têm melhores condições, que têm condições de pagar uma escola privada, em detrimento daquelas que vivem no meio, geralmente social, muito miserável, né? Muito ainda, muito aquém daquilo que a gente espera para um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, a primeira questão que nós precisamos sempre estar concentrados em nossa mente quando a gente pensa em trabalhar a infância, é que a infância nós precisamos do adulto. Trabalhar mais fortemente, isso foi colocado aqui hoje, na fala, se eu não me engano, da Isabela e também da secretária Luciana, dizendo que o cuidador, ele precisa ser cuidado. Nós sabemos o quanto muitos desses cuidadores que são pais hoje não tiveram colo, não tiveram afeto, não tiveram todo esse investimento de se trabalhar para melhorar mais as suas condições. Então, isso repercute sensivelmente quando eu tenho pais que sofreram abuso, pais que tiveram violência em casa. Isso, muitas vezes, faz com que essas crianças, que depois serão pais também, consigam fazer reprodução daquilo que eles aprenderam errado. E esse é um investimento que nós temos que fazer fortemente. Eu vou trazer um pouquinho também o conceito hoje de trabalhar a parentalidade, principalmente a participação dos homens, dos pais nos cuidados, do cuidado com o seu filho. Então, sempre que a gente falar em criança, nós temos que falar que existe um adulto ou vários adultos que são responsáveis por essa criança, inclusive nós, profissionais, que temos a oportunidade de trabalhar com esse grupo. E nós vamos fazer esse diálogo também, tendo sempre o cuidado de como fazer. Primeiro, orientar os pais e os cuidadores sobre o cuidado à saúde mental na primeira infância, focando na demanda das famílias. Cada família, por isso que é importante a visita domiciliar, a visita dos agentes comunitários, da equipe da Estratégia Saúde da Família, que infelizmente foi um momento onde a gente não aproveitou muito esse potencial nessa pandemia. Nós precisamos rapidamente nos reinventar, porque o Brasil já foi, sim, um celeiro de grandes intervenções, que isso representava para o país um orgulho muito grande do padrão de saúde que nós, não somente de saúde, de educação, de ação social que nós desenvolvemos aqui no país. Nós precisamos sensibilizar os pais e cuidadores sobre a importância de compreender as fases do desenvolvimento psicoemocional dos seus filhos, promovendo a saúde mental das crianças por meio da parentalidade positiva. Essa parentalidade significa aquilo que eu faço na minha relação com aquela criança para fazer com que ela se sinta segura.
toda criança precisa de ter uma segurança, principalmente aquela segurança dentro de casa. E para que vamos fazer isso? Para que os pais e cuidadores possam aumentar suas habilidades parentais e exercer uma atuação positiva, principalmente positiva, para a saúde mental de suas crianças. Devemos saber que as experiências iniciais, elas adquirem uma relevância imensa, tanto para o desenvolvimento físico, aquilo que eu como, aquilo que eu produzo dentro de casa, tudo que eu recebo em termos de transferência de renda, seja por um Bolsa Família ou por algum projeto, que aí o Dane já colocou esse momento da solidariedade, as pessoas doando alimentos, equipamentos de higiene. Como é que eu utilizo isso para poder dividir em famílias que às vezes têm 10, 15 pessoas no mesmo ambiente? Então, é um problema sério que a gente precisa estar sempre atento. E a base da saúde mental da criança, ela se constrói como uma casa, como um edifício. Não adianta eu fazer uma estrutura de um edifício esquecendo a base. Se eu faço alguma coisa que não está bem estruturada, lá na frente ou esse edifício cai, ou ele vai apresentar goteiras, vai apresentar algum problema. É a mesma coisa a mente humana. A criança, tudo que a gente quiser colocar de bom ou de ruim, o ideal é que fosse tudo bom, passam principalmente nos primeiros 6 anos de vida. O cérebro, ele tem o que nós chamamos os neurônios, que são como fios, que eles se conectam. A cada segundo você tem em torno de 700 conexões. Então, uma criança que recebe bastante estímulo do seu pai, estímulo da creche, das escolas, né, ter segurança na cidade, isso faz com que a mente da criança ela vá recebendo mais estímulos e ela vai, com certeza, se tornando uma criança mais segura e uma criança mais inteligente. E aí, para que a gente fale um pouco dessa parentalidade, nós temos que entender que nós temos que criar uma relação, uma conexão com os nossos filhos. Primeiro, mantendo o contato físico. Desde o momento em que a mulher está grávida, por isso que a gente fala dos 1000 dias, aliás, o ideal seria que a gente até planejasse quando é que a gente está pronto ou está querendo gestar uma criança. Porque no momento em que essa criança está dentro do útero da mãe, ela deve conversar com seu filho, ela deve procurar colocar uma boa música perto, deve olhar para aquela barriga e dizer: meu filho, eu vou lhe acolher, eu vou cuidar de você, eu vou fazer o possível para você ser um bom menino ou uma boa menina. E o pai deve sim participar. Hoje eu coordeno aqui um programa chamado Virando o Jogo, aqui no Ceará, onde a gente acompanha aqui em Fortaleza 680 jovens, a grande maioria com problemas socioeducativos. E estamos há um ano fazendo um trabalho muito denso aí, com acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, antropólogos. E é muito notório a gente, quando conversa com jovens que tiveram alguma infração, eles dizerem: eu não tive o nome do meu pai, por exemplo, no registro, isso me faz mal. Eu nunca conheci meu pai, ou meu pai batia muito na minha mãe dentro de casa, eles brigavam muito, e isso mexe muito comigo. Então, essa questão de você fortalecer a parentalidade, né, ajudando que essa criança, ela primeiro tenha consciência de quem eu sou nesse mundo, por que eu vim, como é que eu sou querido. Às vezes, até as palavras que a gente usa, é muito frequente nós não usarmos o nome da criança. Né, você, que menino velho, que menino chato, né, esse menino é um diabinho. Essas palavras soam para a criança de uma forma muito negativa. E esse nome, como a gente deve olhar para aquela criança e cuidar dela, isso já tem que ser começado desde o útero. Por isso que é importante esse contato. Nós mudamos muito as práticas, e o brasileiro é interessante, o brasileiro gosta muito de colo, de cheirar, de fazer cafuné, de fazer carinho. Continuem fazendo. Os estudos mostram que você estimular as crianças tocando, abraçando, colocando no colo, isso faz com que a criança, lá na frente, 20, 25 anos depois, ela lembre e recorde isso como um recorte de que eu recebi segurança dos meus pais. Estimular que a criança alcance os seus objetivos. Se eu começo a engatear, se eu começo a balbuciar, incentivar: que lindo, que bom que você está fazendo isso, papai, mamãe, vovô, vovó estão felizes
que legal, aplaudir aquela criança na hora que levanta e se esforça para poder andar. Acompanhar também nas resoluções dos seus problemas. Nós todos vivemos algum momento, alguma situação problemática nas nossas vidas. É o próprio, por exemplo, desmame. Quando eu vou desmamar, eu tenho que chegar para a criança e dizer, aos pouquinhos, agora nós vamos iniciar um desmame. Você vai começar a comer com a colher, você vai tomar suco no copinho, e isso daí você precisa falar para a criança ter essa consciência dessa alteração, dessa mudança que vai acontecer. Estimular a criança a expressar seus sentimentos. Se eu vejo uma criança triste, se eu vejo uma criança chorando, uma criança roendo as unhas, eu tenho que chegar para ele e perguntar, o que está acontecendo? Papai e mamãe estão aqui perto de você. O que eu posso fazer para você? São essas atitudes que vão fazer com que a criança comece a se conectar e você transfere o que nós chamamos uma empatia, que é tão necessária. E muitas vezes a gente não desconfia que alguma coisa ruim está acontecendo com a criança porque a gente não dá ouvidos. Muitas vezes a gente diz, que menino chato, só vive roendo das unhas, só vive chorando. O choro tem um significado, é uma linguagem que a criança está expressando. Ajuda a identificar as suas emoções. Daí, o não também é importante. Nós, enquanto pais, temos que aprender que tem momentos que a gente tem que dizer não. Isso não pode ser feito. E por que não pode ser feito? Mesmo um bebezinho, ele vai aprendendo a fazer o que a gente chama de regulação. Por isso que o não, às vezes, é tão difícil, principalmente pais que, às vezes, cuidam bem do seu filho, têm que voltar a trabalhar, e eles ficam com aquele sentimento, muitas vezes, de culpa. E cada vez, por exemplo, a mãe está amamentando, comendo, na hora que a mãe chega, que o bebê chora, a mãe diz, deixa eu dar o peito aqui para você, porque a mamãe está sentindo um trauma muito grande porque ficou longe de você. Não, aquele momento é o momento da comida. Então, a gente tem que criar também algumas regulações, algumas regras. Preste atenção e ouça o que ele tem a dizer para você. Às vezes ele não diz verbalmente, mas ele também diz através de alguns sentimentos e também de desenhos. É importante a gente conversar e ensinar a ter empatia. Olhar para o outro, dividir com aqueles irmãos mais velhos os espaços. Não. Na hora da comida, cada um tem que comer a sua porção. Evitar essa coisa da briga interna que acontece muitas vezes em casa, porque isso se reproduz também depois fora de casa. E a construção dessas relações de apego seguro, e consequentemente da parentalidade positiva, depende fortemente do ambiente doméstico e familiar. Infelizmente, nesse momento, nós sabemos que muitos domicílios não estão sendo seguros para as crianças. Isso é péssimo. Nós vemos até a questão do conselho tutelar, um número muito reduzido nesses últimos tempos de crianças que são encaminhadas, porque muitas vezes são os professores que percebem que alguma coisa está acontecendo, e nesse momento as crianças estão sendo silenciadas, muitas vezes pelos seus pais, que estão abusando ou fazendo práticas realmente nocivas, e isso gerando o que nós chamamos de estresse tóxico. São situações adversas. Todos os dias aquela criança vive com uma situação ruim, e isso vai fazendo com que a criança cada vez se iniba e a criança se recolha e se retraia. Então, valorize cada esforço e conquista que a criança tiver, incentive novos projetos, ideias que ele esteja dizendo, que ele esteja fazendo, brincar com a caixa, brincar com balõezinhos, com coisas que tem em casa, usar mais a natureza, como foi dito aí pela vice-prefeita, usar mais os espaços públicos, né? Por isso que o gestor público ele tem que se preocupar quando ele constrói alguma edificação no território da cidade, ele olhar onde é que a criança vai estar situada. Hoje, os próprios prédios, né, quando eles estão sendo construídos, cada vez você reduz mais aqueles espaços onde a criança possa brincar, e isso é uma prática muito ruim. Escute atentamente, promova a autonomia, não rotule a criança. Esse menino é chato, esse menino não é inteligente. Isso é péssimo quando a gente faz isso, essas rotulações muito negativas. E mostre o que realmente importa para aquela criança, principalmente o afeto. E leve a sério suas emoções e sentimentos, validando sempre que possível. Estou vendo que você está triste. O que eu posso fazer? Estou sentindo que você está feliz, conta para mim o que é que houve.
São essas conexões que a gente tem que começar a exercitar, e é exercício mesmo. Então, a constituição do vínculo, ela depende também desses momentos, né? Na gravidez, na amamentação, o toque, e esse toque a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes crianças são abusadas com o toque excessivo, né? Principalmente de alguns parentes, e a gente tem que ficar atenta a isso. Colocar no colo, deixar a criança dormir, às vezes, em cima do colo da mãe ou do pai, é importantíssimo. Brincar, olhar, fazer carinho, as conversas, histórias. Eu sou fã, né, quando eu vejo grupos como que vocês apresentaram aqui, da Clarice Lispector, uma forma lúdica, né, de passar algumas informações. Nós precisamos, sim, inclusive nós pais precisamos utilizar mais essa contação de histórias ao vivo com nossos filhos. Evitar a história do uso de telas. Nós, muitas vezes, até para nos livrarmos, porque a gente está cansado, a gente está aqui, toma aqui o celular, toma aqui o computador e vai brincar. E não deve ser assim, né? Inclusive, isso traz alguns prejuízos, inclusive no sono, que as crianças estão passando muito mais do que 8 horas com a tela, seja de smartphone, seja também de TV. O contato pele a pele e o olho a olho são importantíssimos. E aqui, para a gente já ir finalizando, dizer que a amamentação, tudo bem, é do peito da mulher que sai o leite, mas o afeto, o carinho, o suporte pode ser dado e deve ser dado pelo companheiro. Nós precisamos trazer mais os homens. Nesse projeto que eu falei para vocês com jovens, nós temos em torno de 96 meninas grávidas, e mais de 57% dessas meninas não são casadas e não vivem com o companheiro. E a gente sempre perguntava, e cadê o pai do bebê? Ele mal me vê. Aí nós começamos a fazer um trabalho chamando os meninos, os pais. Mandávamos para eles aquelas pílulas, que são aqueles vídeos curtinhos do começo da vida, que vocês já devem ter visto, aqueles vídeos, e tem disponíveis na internet, e nós começávamos a mandar para esses meninos os vídeos pelo WhatsApp, que é uma atitude que a gente tem que começar a utilizar, porque essa turma, essa geração nova, ela é mais eletrônica. E nós começamos a mandar essas mensagens e temos alguns encontros grupais, remotos, né, pela internet, e os meninos começaram a vir. E eles diziam, olha, o que eu via naquele vídeo, eu nunca recebi carinho do meu pai. Então, já que meu filho está dentro do útero da minha namorada, eu vou começar a participar mais desse processo de construção, porque eu quero que meu filho receba aquilo que eu não recebi. Então, por isso que tragam mais os homens para esse diálogo. O aleitamento não é um papo só de mulher para mulher, não. É mulher com o pai, com os avós, porque a gente tem que construir essa rede de suporte. E hoje um tema que nós temos que nos debruçar, que é essa questão da insegurança alimentar, ou da segurança, que deveria ser mais seguro você alimentar a criança. Nós sabemos que muitas crianças que não estão indo hoje para as escolas passam fome, porque elas não têm comida, e aquela merenda escolar era o que talvez a única refeição que essa criança tinha por dia. A gente acompanhar o que é que elas estão utilizando. Infelizmente, sempre quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente pensa em fornecer alimentos, geralmente são alimentos não perecíveis e que também são danosos, né? Você pega aqueles achocolatados, biscoitos, que são coisas que não se integram facilmente, né? E é muito mais difícil você guardar frutas e dar para as crianças, mas a gente tem que fazer um exercício de começar a usar alimentos da época. Se agora está dando manga, então eu vou tentar estimular sucos, receitas, que as pessoas possam utilizar aquilo que tem da natureza. Eu acho que também isso é um modelo que nós temos que mudar. Aqui, algumas experiências, né, que vocês, Recife, já começou a fazer, Pernambuco já tem avançado, como outros estados do Nordeste, mas, por exemplo, aqui que nós temos praias, nós trabalhamos, tem um projeto do governo do estado, que é levar as crianças com algum tipo de deficiência física para a praia. Então, é num local, uma praia calma, onde o mar não é muito revolto, e aí os bombeiros são treinados para acolher, e tem todo esse trabalho que é desenvolvido para estimulação precoce, daí terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas também fazem parte desse projeto. Aqui é um outro projeto que eu acho que a gente deveria aproveitar mais os espaços públicos. As calçadas, se a gente melhorar as calçadas, não precisa
material muito bacana e caro para poder fazer isso, não. Com cimento mesmo, você depois constrói, e todo o percurso, por exemplo, de algumas áreas da comunidade até a escola ou até uma praça, de você desenhar, por exemplo, as vogais, e a criança vai pulando e vai aprendendo, né? A, E, I, O, U, depois com números. Você pode fazer amarelinhas, aqueles brinquedos que são bem educativos, utilizando o espaço público, fechando mais, né, aqueles espaços que muitas vezes não são habitáveis e transformando para que os pais consigam levar essas crianças. Então, esse modelo aqui urbanístico, hoje nós não podemos trabalhar a educação, saúde, ação social sem envolver a Secretaria de Ambiente e Cidades, por exemplo. Não podemos. É olhar sempre como é que aquele espaço ele pode ser melhor aproveitado para estimular o desenvolvimento das crianças. E aqui, não poderia deixar de falar a utilização da caderneta da criança. Nesse momento, eu estou coordenando um projeto onde nós fizemos um piloto em 3 estados do Nordeste. Queremos, sim, prefeito, quem sabe fazer um curso de multiplicação para profissionais que vão da unidade básica de saúde para reproduzir o reforço para o uso e preenchimento da caderneta da criança. E agora nós vamos fazer um piloto também com alguns estados do norte, utilizando os agentes indígenas, né? E aqui, falar para vocês, dar voz às pessoas que precisam de inclusão. Esse aqui é um casal que, inclusive, eles são professores, hoje os 2 são surdos, e ela, inclusive, vocês devem lembrar, ela tirou o 2º lugar como Miss Brasil em 2018, Vanessa e Rodrigo, eles são professores da Universidade Federal do Ceará, e a gente tem começado a fazer um trabalho muito interessante com os 2, levando primeiro na formação dos futuros médicos e enfermeiros. Esse é o grupo que a gente tem trabalhado por enquanto. Nós levamos os 2 para falar para os futuros médicos e futuros enfermeiros como é que os profissionais devem cuidar para lidar melhor com os surdos. Então, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, é muito interessante, ela fala muito do papel, eu a ajudei para amamentar quando ela estava grávida, ela me procurou, e eu acabei dando algumas orientações, e a gente precisa sempre de intérprete, que não é uma coisa fácil, mas tem que ser incluído como planejamento público, e desde 2004 eu trabalho com mães cegas, que eu queria saber como é que a mãe cega amamenta, como é que ela cuida do filho, daí eu tive que fazer uma imersão, conviver com associações de cegos e surdos para aprender, eles me ensinaram demais, inclusive que a gente não deve, porque o filho não é cego, a gente usar, como eles dizem, meu filho como bengala. Eles querem ter autonomia e é muito interessante, todos eles, eu trouxe só um recorte, mas tem vários outros grupos de pessoas, mães e crianças com deficiência que a gente tem que incluir, não somente no papel, mas colocar em prática os projetos de inclusão. Nesse momento, eu estou coordenando alguns projetos de pesquisa, que depois os pesquisadores, as pessoas interessadas, ou o próprio prefeito, mesmo com a vice-prefeita, se tiver interesse, a gente pode ampliar essas pesquisas. Durante a Covid, no ano passado, aqui em abril, quando foi implementado o lockdown, eu comecei a fazer um trabalho com mulheres grávidas, eu queria saber como é que as mulheres grávidas estão nesse momento de pandemia, já temos o resultado, vai sair a publicação nos próximos meses aí na Revista de Saúde Pública. Um outro recorte que nós fizemos foi um estudo qualitativo para ouvir as mães sobre as implicações da Covid nos modos de cuidado. Nesse momento, eu estou fazendo uma avaliação da saúde mental e o impacto da pandemia na parentalidade das famílias. Esse é um estudo que eu e a professora da Universidade de Harvard, que é a professora Márcia Castro, nós estamos coordenando, entrevistando mulheres de Fortaleza que tiveram filhos em julho e agosto do ano passado. E essas mesmas mães vão ser acompanhadas aí, talvez por 10 anos, para a gente ver o que é que impactou esse período pós-pandemia. E uma avaliação da parentalidade. Aqui existe um programa de governo, que é um adicional de renda, que nós começamos a fazer agora um estudo, aplicando o ASQ3 para ver o desenvolvimento. E aí, só trazendo aqui rapidamente para vocês, eu vou disponibilizar essa apresentação, mas das gestantes que nós
entrevistamos o ano passado, e não deve ser uma realidade muito diferente de vocês, nós encontramos que 45,7% dessas mulheres apresentavam algum transtorno mental. Isso é gravíssimo, porque no estudo que a gente acompanha desde 1987, chamado PESNIC, aqui no Ceará, essa prevalência era em torno de 20% a 25%. Então, nós temos quase o dobro de mães extremamente adoecidas e sensíveis nesse momento. E essas mulheres, é mais agravante, principalmente no primeiro trimestre da gravidez. Quanto mais aquele bebê está se formando, mais a mãe se angustia, porque ela tem medo de que isso possa impactar na criança. Quanto mais sentimentos negativos, mais medo sobre a Covid, mais o risco também de transtorno. E um aspecto positivo, que a gente escutou muito das mulheres, é que esse momento ele permitiu ficar mais próximos aos filhos e ter a partilha do cuidado, principalmente dos pais. Foi muito interessante isso, mostrar o quanto vários homens que nunca contaram história para os seus filhos, nem colocavam para dormir, isso está mudando, e é bom que a gente aproveite esse lado positivo, né? Uma forma de dialogar, inclusive com seus filhos. Então, que dicas eu daria para vocês em termos de atitudes que nós podemos fazer para o futuro? Porque nós vamos ter muitos desafios a partir de agora. Primeiro é manter o aleitamento materno exclusivo e reduzir as consequências da insegurança nutricional. Nós temos que focar na comunicação, muita propaganda, ninguém vê mais propaganda, nem a nível central, nem muitas vezes dos estados, sobre aleitamento materno. Aqui, nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, somente 17% das mães que tiveram filhos nesse período da pandemia estão amamentando exclusivamente. Isso é um sinalizador de muito cuidado, porque a mãe que não amamenta, com certeza a criança tem mais consequências. Nós temos que pensar nessa questão do desnível educacional entre as crianças, quando elas retornarem. Nós vamos ter aumento de transtornos mentais em familiares e suas crianças. O desemprego vai estar ampliado. Nós temos que manter o treinamento das equipes de atenção primária, de escolas, de programas de ação e proteção social. Devemos, sim, a comunicação é imprescindível, ampliar a questão da divulgação, mensagens às famílias e mensagens positivas. Nós fizemos um trabalho aqui que as mães, eu dizia, olha, a gente vai mandar mensagens para vocês por WhatsApp, quem é acompanhado nas unidades básicas. E elas diziam, por que vocês não fazem perguntas? E eu falei, como assim? Elas perguntam, você já beijou seu filho hoje? Você abraçou seu filho hoje? E depois a gente acompanhou, 6 meses depois que nós começamos a fazer uma intervenção, e elas diziam, professora, às vezes eu estava no ônibus, porque eu ia cedo fazer a faxina em alguma casa, e quando dava 8 horas que eu recebia a mensagem, vocês perguntavam, você já beijou seu filho hoje? Aquilo ficava o dia inteiro na minha cabeça até eu chegar em casa e começar a beijar meu filho, porque eu sei que isso é importante. Então, essas mensagens comunicativas, positivas, são importantes. Melhorar a questão da segurança pública, avaliar a possibilidade de programas de transferência de renda adicional. Aqui nós estamos testando agora um adicional que está sendo dado pelo governo, que é o cartão Mais Infância, para ver se isso repercute ou não. E ter financiamentos para pesquisas que respondam e ofereçam subsídios à gestão estadual e municipal. Nós aqui temos hoje a FUNCAP, que tem um recurso muito bom, eu faço até parte como cientista-chefe, para auxiliar o governo com estudos que promovam reflexões e dizer, olha, por aqui não é o caminho, mude, isso não vai trazer nenhum impacto. Então, essa relação academia é muito positiva. Então, para terminar, eu estou com 35 minutos falando, dizer a minha grande satisfação, e aí eu trago uma homenagem principalmente à Ana Sofia, mas a Ana Sofia, eu conheci o Mãe Coruja com a Bebete, né, que é uma grande amiga do peito que eu tenho, sempre que a gente tem a oportunidade de dar um abraço, eu faço questão, porque ela representou sempre esse entusiasmo de um programa que fez a diferença e faz a diferença, certamente, pelas crianças aí do estado de Pernambuco. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Ok. Então, já que nós temos que concluir esse momento, que as reflexões que eu trouxe aqui, tanto para os gestores públicos, como os ouvintes, pais que estão nos escutando, que nós possamos fazer uma corrente de união para tentar cada vez mais melhorar a qualidade de vida
das nossas crianças brasileiras. Muito obrigada. Ok?